indicadores que a gente acompanha a indústria americana. Nós temos o PMI de manufatura pelo instituto aí, o ISM. Esse dado sai todo mês no calendário econômico, acho que é o primeiro indicador que sai no mês. Nós temos aí o PMI também de serviço, né? Saber como é que está o setor de serviço, crescimento industrial aí no setor de serviço. Temos o setor de indústria, esse dado é fornecido pelo próprio Fed, né? Pela Reserva Federal. Temos que acompanhar semanalmente o estoque de petróleo e a produção de mineração também, para a gente entender como que está essa economia aí do crescimento industrial. Então, o que nós temos aí? Dia 1º de julho, no início do mês, primeiro dia do mês, saiu o dado aí do PMI de manufatura do ISM. Ele caiu inesperadamente para 48,5 do mês de junho. O que esse indicador diz? Esse indicador em 48,5 ele é ruim para os Estados Unidos. Por quê? Porque esse indicador ele faz uma base de cálculos lá pelo instituto e o ideal, a média ele é o 50. Então, acima de 50 quer dizer que está expandindo ali a produção. Abaixo de 50 está retraindo, então está produzindo menos. Então, a gente observou aí por que esse indicador veio ruim para os Estados Unidos no mês de junho, porque ele foi para 48,5. Foi apenas 0,2, né, nas previsões aí. Os investidores, o mercado esperava aí que ele chegaria a 49,1, mas o dado saiu 48,5. Então, a produção de manufatura retraiu e isso é ruim para a economia americana. PMI de serviços, né, também retraiu, foi para 48,8, correto? Então, o mercado esperava 52,5, né, porque em maio estava 53,8 e inesperadamente caiu para 48,8. Isso também aí pode ser o próprio dólar forte, né? Então, mais um indicador que vai pressionar o presidente do Banco Central a diminuir as taxas de juros para poder aumentar o investimento aí do crescimento industrial, né? Então houve essa contração aí. Então nós temos o PMI de serviço aí em 48,8. A produção industrial saiu no dia 17, ontem, né? 17 de julho, saiu ontem. O que nós tivemos aí? Que a produção industrial no dia de ontem saiu o dado que aumentou 0,6 em relação ao mês de junho. As expectativas do mercado era de um aumento de 0,3. Então foi um indicador bom, pelo menos a produção industrial mensal veio bom, né? Então ela representa 78% da produção total, avançou 0,4. Então já é um ponto inicial aí de um pequeno aquecimento na indústria, né? A mineração ali aumentou 0,3 e esse indicador tem outros setores que a gente pode analisar parte a parte, mas aqui eu coloquei um resumo de que a produção industrial ele aumentou 0,6. O próximo indicador que vai sair dia 15 de agosto. Então a gente já sabe a data que vai sair esse indicador e nós vamos fazer a comparação e acompanhar esse crescimento da indústria americana. Beleza? Então assim, toda semana nós temos aí o estoque de petróleo, né? Então por que a gente acompanha o estoque de petróleo? Para a gente saber aí se está consumindo ou não petróleo. Quem consome petróleo é a indústria. São tratores, são maquinários, são navios. Então quem produz, quem consome petróleo é a grande indústria. Então, através do estoque de petróleo, a gente consegue ter uma percepção se a indústria está produzindo, se a indústria está trabalhando. Então,
Os Estados Unidos têm um estoque de petróleo dele que eles fazem a conta toda semana, correto? E a gente viu aí no último dado que o estoque caiu em 4,83 milhões de barris na semana. É a terceira semana consecutiva de queda. O que isso indica para nós aí no mês de julho? Que a indústria está consumindo petróleo. E se ela está consumindo, ela está produzindo. Se ela está produzindo, ela está gerando emprego, está gerando trabalho, está gerando renda, está gerando consumo. Então, olha para vocês entenderem a importância que a gente tem aí de analisar o estoque de petróleo e como fazer essa análise encadeada, a interpretação dessa informação encadeada com os outros indicadores econômicos. É assim que a gente estuda a macroeconomia e depois aplica no day trader. Porque o day trader não é só olhar gráfico, não é só olhar planilha. O day trader ele tem que ter um entendimento de um contexto macroeconômico para entender a movimentação do mercado, para poder se posicionar e entender por que o mercado, por que não está tendo volatilidade no mercado no dia, o que os investidores estão esperando, por que o investidor estrangeiro está injetando dinheiro no Brasil, por que ele está tirando dinheiro no Brasil, porque é melhor você tomar risco, emprestar dinheiro para os Estados Unidos, ou você pegar dólar e colocar aqui numa política de risco fiscal enorme. Qual que é o melhor? A taxa de juros americana está alta, então é melhor pegar aqui meu fundo de investimento e emprestar para o governo americano. Só que aí, se cai a taxa de juros lá, aí já não fica tão atrativo. Aí você vem para países emergentes. Então, o entendimento sobre a macroeconomia é muito mais importante. É muito mais. Você tem que ter essa base para você poder operar o mercado day trade. Você tem que ter uma base de macroeconomia e aplicar esses indicadores no dia a dia do day trade. Sabe, por que a bolsa B3 hoje não está tendo movimento nenhum? Porque já saiu todos os indicadores importantes do mês. Aí você fica ali esperando ali, o dólar vai subir, o dólar vai cair. O dólar não vai fazer nada porque já aconteceu. As informações já saíram, as principais. Então a bolsa fica ali na lateral e ninguém entende. Porque saiu notícia não sei do que. Atentado do Trump. Tentaram matar o candidato. Mas de repente sai uma taxa de desemprego que todo mundo está de olho. Mas só o day trader mesmo aqui no Brasil que não tem esse conhecimento. Aí ele fica fazendo diversas especulações. É porque isso e aquilo. Não, meu amigo, se você entender de fato o que representa cada indicador, mas não é um indicador isolado, é o que ele representa num todo, né? Então aqui nós temos estoque de petróleo, toda quarta-feira sai. Nós temos aí, terceira semana consecutiva de queda. O que você consegue deduzir com essa informação anterior de que a produção industrial aumentou 0,6? A economia dos Estados Unidos está começando a dar aquecida. E isso vai refletir nas bolsas de valores americanas. Investimento na bolsa de valores, investimento na economia. Aí você consegue tomar uma decisão de que, poxa, se a economia dos Estados Unidos começar a crescer, o dólar vai dar uma baixada, porque eles precisam aumentar as exportações e incentivar a economia, o dólar vai cair, nossa bolsa vai subir junto. É assim que a gente tem que fazer o estudo da nossa macroeconomia. Não é fazer ali só meia hora antes ali do mercado, o que tem para hoje? Indicador tal, esse aí dá volatilidade, esse não dá. Você tem que entender o contexto e acompanhar, você tem que respirar a macroeconomia americana, beleza? Então nós temos produção de mineração aí, diminuiu 0,60, só que no último dados que saiu junto com a produção industrial, lá tem um setor de mineração que ela teve um avanço aí de 0,3,